Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Te convido a refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de Mateus nos narra especialmente como nós podemos corresponder ao dom de Deus e sermos, vamos dizer assim, um instrumento importante para a evangelização, como também podemos ser um empecilho para que o reino de Deus aconteça, para que a dinâmica de Deus possa acontecer em nosso meio. Então, primeiramente, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz a sua profissão de fé, proclamando que de fato Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é o Messias, ele é o Cristo. E diante de tantas afirmações, Jesus é isso ou aquilo, é um profeta, como João Batista, como Elias, como Jeremias. Diante de tantas afirmações, deduções, Pedro ele é assertivo, Pedro ele traz esta afirmação de fé que é basilar para a igreja, para o cristianismo. Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Filho do Deus vivo. E assim essa profissão de fé de Pedro, ela é a base para a evangelização da igreja. Ao mesmo tempo, esse mesmo Pedro, pensando apenas as questões humanas, pensando apenas aquilo que está no nível mundano, vamos dizer assim, não foi capaz de compreender a necessidade de Jesus ter de sofrer na sua missão. A possibilidade de ser rejeitado, a possibilidade de sofrer para a humanidade é sempre uma surpresa muito negativa e temos resistência de aceitar isso. Então, esse sacrifício de Cristo, ele parece bastante, vamos dizer assim, estranho a Pedro. Então Pedro, preocupado também com seu amigo, com seu mestre, ele diz que não aconteça isso contigo. Mas, nesse momento, Pedro, na sua humanidade, não compreende os planos de Deus e assim se coloca como uma pedra de tropeço, não como uma pedra fundamental. Então, cada um de nós também, pensando apenas as coisas dos homens, as coisas do mundo, pode esquecer que Deus tem seus planos e que é preciso ter esta docilidade à ação do Espírito que nos conduz e procurar perceber os sinais de Deus nos sinais dos tempos. Possamos nós ter a docilidade ao Espírito Santo de Deus, possamos nós ser como Pedro que proclama a fé e possamos nós prescindir das tentações de muitas vezes não querer ter essa docilidade, essa abertura à ação de Deus e pensar apenas as questões mundanas, as questões humanas, mas que essas questões humanas possam estar abertas ao dom de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te inspire, te conduza, te proteja, possa estar sempre ao teu lado, que tu possas proclamar a tua fé, especialmente por atitudes. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, que Ele sempre te acompanhe.